Muito bem, vem aqui comigo que eu quero voltar a falar com o Thiago Silva. Nós abrimos aí as manchetes de hoje que você viu, né? Sobre uma briga de vizinhos que terminou em morte. O Thiago Silva foi atrás dessa história e vai contar mais pra gente a partir de agora. Diga lá, Thiago. Pois é, Jasso, infelizmente a gente tem observado aqui, conversando com o pessoal da polícia, brigas constantes entre vizinhos. E a polícia sempre tentando contemporizar. O Jasso, ontem à noite, aqui na região de Pinhais, região metropolitana de Curitiba, o Éder, ele divide um terreno com o seu Juarez. O Éder tem a casa no fundo, o seu Juarez, um pouco mais velho, um homem de quase 70 anos, tem a casa da frente. Viviam brigando ali, uma hora brigavam por causa do cachorro, uma hora estavam brigando por conta de que o Juarez disse que o Éder pegou 1 metro do seu terreno. A confusão, inclusive, foi parar na delegacia com boletim de ocorrência. Ontem, à noite, mais uma vez, os dois acabaram discutindo. A briga foi feia, viu, Jasson? Briga feia, chamaram a polícia, mas antes da chegada da polícia militar, infelizmente, uma pessoa foi morta. Você vai entender melhor essa história a partir de agora, aqui no Balanço Geral. Acompanhe. Uma briga de vizinhos terminou em tragédia. O serralheiro Éder Rodrigues, de 39 anos, foi morto a facadas. Tem sangue por tudo que é canto. Tem poça de sangue pra tudo que é canto. Pelo amor de Deus. Para a esposa da vítima, perder o marido dessa forma foi muito cruel. Me ligaram ontem de noite. Minha cunhada ligou e falou: mataram o Éder. Eu falei: quem que matou o Éder? Como assim? Não sei. Disse que foi o Juarez, o vizinho. Eu falei: mas como o vizinho? Pois o vizinho é todo... tem problema físico e tudo mais, ele mal arrasta o pé. Como é que ele conseguiu matar meu marido enorme? Diz que deu 30 facadas nele, gente, pelo amor de Deus. Éder deixou uma filha de 7 anos. Difícil vai ser contar para a criança que o pai foi assassinado. O que eu vou fazer pra minha filha? Você tem uma filha então? Tá 7 anos. Ela já sabe que o pai morreu? Ainda não. É uma notícia que ninguém quer dar. Não vai ver o pai, ela tá... A briga entre os dois não era de hoje. Viviam discutindo. Nessa casa da frente morava o seu Juarez, o autor das facadas, dono da parte da frente do terreno. Na casa do fundo, lá atrás, morava o Éder com a família. Ali o terreno desmembrado, parte de trás, pertencia ao Éder. Os dois brigavam porque, segundo as informações, o Éder sempre dizia que o seu Juarez pegou 1 metro do terreno dele. Sempre brigando por conta disso, por conta do terreno. Uma briga de vizinhos, ao ponto, inclusive, do seu Juarez conversar com o Éder. Ele disse que ia colocar um muro aqui para separar as duas casas e terminar a confusão. Mas não deu tempo. O caso foi parar, inclusive, na delegacia de Pinhais. Teve boletim de ocorrência por conta da briga entre os vizinhos. E ontem, de novo, uma briga severa. Seu Juarez, armado com um punhal, acaba matando a vítima aqui, depois de uma discussão. Após o assassinato, seu Juarez, ele recebe o auxílio do filho e é retirado daqui. Juarez entrou em contato com a polícia e ficou de se apresentar na próxima segunda-feira. Muito difícil mesmo. Até porque o pessoal é amigos, vizinho, o rapaz que assassinou, muito amigo meu, a gente conhece há muito tempo. Vizinhos tentaram impedir a ação de Juarez. Contaram que o idoso era tranquilo, mas ontem, horas antes do crime, tinha bebido. Estava descontrolado. Não aguentava mais as brigas com o vizinho, ao ponto de atingir Éder com 40 facadas. O punhal usado por Juarez foi apreendido pelos policiais. A esposa de Éder não consegue perdoar o vizinho pelo que ele fez. Agora, nesse momento, a dor é muito grande para você dizer que consegue, sabe? Porque foi muito triste. Eles falaram aqui, ó, que tentaram pegar e socorrer. Ele estava esvaindo ali no portão e eles estavam dando pé no portão pedindo para ele parar e não parou. A polícia agora espera que seu Juarez se apresente. Caso contrário, poderá ter a prisão solicitada pela justiça. Apesar das brigas constantes, ninguém imaginou que essa história tivesse um final tão trágico. Triste pensar que uma briga de vizinho por causa de 1 metro a mais ou a menos para cá ou para lá
terminasse do jeito como terminou, né? Com um homem morto. A filha agora chorando, a mãe desesperada. E aí o que eu gostaria de saber, até para entender um pouquinho mais, Thiago, porque você trata sempre como vizinhos, eles não devem ter grau de parentesco, mas você sabe se quem chegou antes, quem estava ali, porque o terreno foi dividido de maneira formal, né? Foi dividido assim por conta. Como é que funcionava isso? Há quantos anos eles brigavam por causa desse metro de terreno, Thiago? Há muito tempo, viu, Jason? Eu conversei, inclusive, com os investigadores da delegacia de Pinhais. Ali, segundo as informações da polícia, tá? Eu não consegui falar com a família do seu Juarez porque ele fechou a casa da frente e não foi encontrado. Mas, há um tempo atrás, foi uma área de ocupação que se estabeleceu ali na região de Pinhais. E aí, o seu Juarez pegou um pedaço do terreno, o Éder pegou a outra parte do terreno. Então, é um terreno... o terreno do Éder faz tipo um L. Então ele entra e faz uma curva no fundo, que ele construiu a casa lá no fundo. E o seu Juarez tinha um cachorro. E aí o Éder sempre ficava brigando. Começaram a brigar por causa do cachorro, Jasso. Aí depois começaram a brigar por causa do carro, porque os dois ocupavam o mesmo portão. Ao ponto, inclusive, do seu Juarez e do Éder discutirem ali a construção de um muro. Se você constrói um muro e abre o portão do outro lado, acabava toda essa confusão. Depois de um tempo, e aí foi parar na delegacia, o seu Juarez, o autor das facadas, ele alegou que o Éder teria usado de forma indevida a energia da casa dele. Quer dizer, olha como é que vai se estendendo essa confusão entre os dois. E aí, o Éder estava acusando o Juarez de pegar 1 metro do terreno. Então, era uma situação bem complicada. Não era de hoje, a polícia entrou no meio dessa discussão, mas a polícia pouco pôde fazer, né? A confusão foi desaguar lá na delegacia de Pinhais, foi feito um boletim de ocorrência, mas os dois sempre se encontravam e existia essa rixa. Essa tragédia estava anunciada, viu, Jason? Pois é, você sabe que a gente conhece algumas histórias de briga de vizinhos, né? Algumas até a gente já mostrou aqui e algumas, inclusive, com um final ruim também, né? De morte, de violência. Mas também conheço casos, Thiago, que por uma questão ou outra, briga de vizinhos, foi parar na justiça. E na justiça houve acordo, houve uma conciliação, né? Às vezes falta um pouco disso. O que se faz numa hora dessa, doutora Márcia Marcondes? Se há uma briga, se há uma discussão, se há uma dúvida, o correto teria sido buscar a justiça para tentar resolver essa situação, mas infelizmente terminou dessa forma. É importante encontrar um mediador, que é uma pessoa isenta entre os dois lados, que vai dizer assim, olha, isso aqui realmente tem que ser feito assim, isso tem que ser feito desse jeito, e aí as duas partes concordam porque são apresentadas a realidade. Mas infelizmente não é incomum essa situação em que a gente atende situações que começam francamente por motivos bobos, né? Motivos que não levam, não deveriam levar em momento algum alguém a ser morto. Mas, infelizmente, outros componentes também presentes, inclusive o álcool, como foi citado, né, acabam levando a reações muito desproporcionais. E, nesse caso, infelizmente, com o óbito de um homem jovem, né? E agora, na verdade, nós não temos uma família só destruída, nós temos duas, né? Nós temos a família da vítima, do Éder, mas a família do seu Juarez também não deve estar confortável com a situação, porque, afinal de contas, é a iminência de prisão dele, né? Imagina agora voltar para casa, né? Mas a casa está fechada, voltar para casa. Eu acredito que isso não deve acontecer tão cedo. E do outro lado, né? Uma família chorando a morte de um pai de família. Ninguém sai ganhando. Ninguém sai ganhando. Triste, triste. Thiago Silva, obrigado pelas suas informações. A gente continua acompanhando o caso.